live sobre profissões. Boa noite, pessoal. Vamos entrando. Hoje uma profissão muito bacana e diferente. Profissão farmacêutica. Uma grande amiga minha, que é farmacêutica bioquímica, a Carla Helbig Leder. Ela é gerente industrial na Farmoterápica, uma indústria de farmácia de manipulação que faz produtos para nutrição parenteral, ela vai explicar melhor, e quimioterápica, então é para nutrição em hospitais, bem bacana. Tive um papo muito gostoso com ela ontem, adorei conhecer sobre essa profissão. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Coloca aí nos comentários se estão me ouvindo, se está tudo bem. Então é isso. Vamos falar hoje sobre farmácia, com a farmacêutica e bioquímica Carla. Vamos lá, Carla? Vamos entrar aqui com a gente? Conversar um pouquinho sobre essa profissão bacana que eu adorei conhecer. Deixa eu pegar aqui, eu mando o convite. Oi, boa noite. Oi, amiga. Boa noite, tudo bem? E você? Tudo ótimo, graças a Deus. Seja bem-vinda aqui na live de profissões. Obrigada. Estou super feliz que você está aqui, topou, porque a intenção dessas lives é deixar aqui registrado no Instagram e no meu canal do YouTube, como material de pesquisa, né, e apoio para os jovens, adolescentes, universitários que precisam saber um pouco mais sobre as profissões. Uhum. Então, primeiramente, muito obrigada pela sua disponibilidade, por estar aqui e por explicar sobre essa sua profissão que eu achei tão bacana, e mesmo sendo amigas há tanto tempo, eu não sabia profundamente que bacana que é, né? Então, seja bem-vinda. Obrigada. Legal. Eu queria, então, que você começasse se apresentando e falando, então, eu sempre começo, né, as lives explicando o que é essa profissão, né, para dar a introdução e depois a gente continua o bate-papo. Tá bom. Bom, eu sou Carla, eu sou farmacêutica, estudei na USP, me formei lá já há muito tempo atrás, em 90 e pouco, e estou na profissão, né, desde lá. Eu sempre fui fiel, né, me mantive na carreira, né. Então, já tive uma breve paradinha que eu morei fora do país, mas então são 24 anos de trabalho, vamos dizer, de farmácia, né? E a minha profissão, ela se deu toda na carreira. Depois, em algum momento, eu vou entrar em mais detalhes, né? Mas a profissão de farmacêutica é uma profissão que já existe há muitos anos, né? Se a gente for olhar na história lá, desde antes de Cristo já existem registros, né? Então, assim, é uma profissão bastante... antiga, mas muito atual, e hoje em dia a gente tem tido a oportunidade de, no mercado, né, de se ouvir muito falar quando você fala sobre vacinas. Então tem muitos conceitos que as pessoas agora estão começando a aprender, né, de validade, de aprovação de Anvisa. Então, assim, é uma profissão que hoje está sendo muito conversada, né, muito falado, né. E o farmacêutico é um profissional que ele é bastante versátil. Isso eu lembro da época de faculdade, sempre a gente ouvia falar que é a pessoa que tem um leque muito grande. Então, você pode estar trabalhando, é um profissional que pode estar trabalhando na indústria, em hospitais, em farmácias, em bancos de leite, bancos de sangue, em indústria de alimentos, na parte de análises clínicas. Então, assim, é uma profissão bastante versátil, muito, né, ligado a questões de saúde, né, e da interação que a gente aprende muito sobre o mecanismo dos medicamentos, né, no organismo, né, humano. É bem bacana, ainda mais que esse ano estamos passando pela pandemia e realmente, assim, a gente vê quadros nos jornais que passam na TV sobre médicos explicando, muita gente querendo saber um pouco mais, então acho que por conta disso até está bem alto esse assunto. E a gente também tem o hábito, né, de querer saber um pouco mais de medicamentos e entender, e é bem legal, porque eu entendo que o farmacêutico, ele e o médico, né, o médico que prescreve
o remédio para a gente, mas assim, eu acho que o farmacêutico é fundamental. Ele, na minha opinião, ele que até deveria prescrever, né? Que ele é o que mais conhece ainda. Não sei se eu estou falando alguma besteira ou não, daí você me corrige. Não, mas isso é fato. Existem hoje, em outros países, isso é um trabalho muito mais próximo, vamos dizer, né? O médico, ele diagnostica e o farmacêutico, ele ajuda na parte da terapia mesmo, né? Então, assim, é um movimento que eu acho que também está muito presente. Ele vai acabar acontecendo, vamos dizer, mas, assim, hoje a gente enxerga muito farmacêutico como um balconista, às vezes até, né? Então, assim, mas o balconista, o farmacêutico que está lá, ele está completamente capaz, né, de explicar e de indicar, vamos dizer, né? Então, assim, de demonstrar, né, como que aquele medicamento vai atuar, vamos dizer, né? E, 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 e daí fazer com que esse paciente a adesão seja maior, né? Vamos dizer, porque daí a pessoa compreendendo, sabendo, né? Porque às vezes o entendimento de uma bula é extremamente complicado, vamos dizer, né? Então, assim, o farmacêutico ele tá lá para ajudar também com relação a isso, né? E justamente porque ele conhece a interação do medicamento no organismo, né? Então ele vai saber responder bastante sobre isso. Bem legal, muito bom. E para ser um farmacêutico, o que você tem para falar quanto às habilidades e competências necessárias, assim, o que tem que gostar para seguir essa profissão? Tá. Bom, vamos falar vou falar das disciplinas, vamos dizer, que eu acho que, assim, isso é o que, às vezes, gosta ou não gosta. Então, assim, o curso de farmácia, ele é extremamente, ele é completo, vamos dizer, e ele tá muito, você tem que gostar de química, você tem que gostar de física, tem que gostar de matemática, né? Então, são disciplinas que vão estar presentes ali no transcorrer biologia, né? Principalmente. Então, são disciplinas que durante todo o período de estudo você vai estar acompanhando. Então, química, você tem desde a química, aquela básica, né? Química inorgânica, que estuda os elementos, e depois você tem químicas orgânicas, 1, 2, 3. Então, assim, é uma sequência, são vários semestres de química, então, muita leitura, muito material para a gente estudar, vamos dizer. Então, isso é fundamental, você gostar dessas disciplinas, porque senão vai haver frustração, né? Porque já se Uhum. você olhar a grade curricular, você já vai ver que isso a maior parte do estudo vai ser em cima dessas disciplinas. E da parte de habilidade e competência, assim, tem uma lista, eu acho assim, a gente tem um senso de responsabilidade muito grande, né? Em função justamente dessa responsabilidade que a gente tem, né, com o paciente, né, ética, principalmente, isso vem em primeiro lugar, né, eu acho que não só para a profissão farmacêutica, qualquer profissão, mas isso é muito importante, né, porque quando você tem um medicamento que não é conforme, ele é não conforme e ele tem que ser reprovado, então, assim, são coisas que você não tem jeitinho, você tem que realmente atuar dessa forma, né. Você tem que estar sempre atualizado, porque, assim, o que eu aprendi na faculdade, por exemplo, já mudou, então as moléculas hoje são outras, então isso você tem que também estar sempre buscando, né? Novas tecnologias, tudo isso. Empatia e interesse pelo outro, né? Então, se você vai para falar com pacientes, né? Então, assim, você tem que ter a conversa, né? Comunicação interpessoal. Então, são competências, assim, que você vai levar não só para quem vai para a farmácia, mas para quem vai para a área hospitalar, para quem vai para a indústria também, porque você sempre tem que lembrar que quem é o seu cliente lá no final é um paciente que geralmente está debilitado e que vai usar o seu medicamento, né? Sim, verdade, né? Sempre lembrar disso. A importância, porque lida totalmente com a vida do ser humano. Então, é de extrema importância mesmo. Mas agora me conta então, como que foi o seu processo de escolha? Por que você escolheu ser farmacêutica? O que estava envolvido nesse processo todo? O que te levou a isso? E como que foi estudar e trabalhar com isso? Conta um pouquinho esse processo.
Bom, farmácia está muito ligado dentro da minha família, né? Então, assim, meu avô já era farmacêutico, depois meu pai não era farmacêutico, ele foi químico industrial, mas trabalhou em farmácia, né? Então, assim, eu cresci nesse mundo de farmácia mesmo. E em algum momento eu até pensei em não seguir essa profissão, né? Eu queria mergulhar com os golfinhos, essa era meu grande sonho, mas isso não ia virar, né? Não ia ser profissão mesmo. Então, assim, enveredei para a farmácia mesmo. E é minha grande paixão, eu acho assim, me realizei, né? E depois acabei migrando para a indústria, onde eu estou ainda, né? Então, estou. Uhum. Então, assim, é uma paixão, é o que eu gosto de fazer. Tentei, no período que eu morei fora, buscar uma outra coisa, mas não, eu voltei, né? Então, porque é o que eu gosto de fazer. Legal, legal, muito bom. E você passou a sua trajetória foi muito bacana. Se você puder contar um pouco da sua trajetória, dos cargos que você ocupou, e É. emenda e já começa a falar também um pouco do leque de áreas, né, dos cargos, de ramo de atuação. E aí, se você Aham. quiser emendar junto com a sua trajetória, porque eu sei que você passou por muita coisa bacana aí, né? Então, minha carreira mesmo, ela é dentro da indústria, né? Então, assim, mas eu vou falar também sobre as outras possibilidades, porque tenho colegas que estão em outras áreas, então, assim, a gente tem contato, né? Então, assim, eu iniciei na indústria farmacêutica e comecei como estagiária de farmacotécnica, então aprendendo a fazer produto mesmo farmacêutico e nessa parte. E daí dentro da própria indústria farmacêutica, migrei para uma área muito nova, né, na época, e aí tive a oportunidade de criar essa área, né, uma área de validação, que hoje em dia, inclusive, é uma disciplina, né, da faculdade, mas na minha época não era, a gente teve que aprender, estudar. E é uma área hoje muito forte, vamos dizer, dentro da indústria farmacêutica. E aí, depois, dentro da indústria mesmo, fui para engenharia, acompanhei construção de fábrica, acompanhei toda a parte de teste, de início de produção, depois fui para produção, tive a oportunidade também de trabalhar com melhoria contínua, né? Então, aí saí, mesmo dentro da farmácia, eu fui buscar conceitos em indústria automotiva para ver, porque é a coisa. Então, assim, você constrói o seu caminho, né? E eu fui construindo dessa forma, fui agregando conhecimento, né? E mesmo estando dentro da indústria farmacêutica, eu fiz muita coisa, né? Então, não é uma coisa que foi sem graça, chata, né? Então, eu fui atrás de outros conhecimentos justamente por isso. E aí, depois, cheguei à gerência de produção, né? E tô, vamos dizer, dentro hoje nessa posição. Hoje eu também respondo pela parte de industrial também, né? Então, envolve toda a parte de qualidade, de logística. Mas, assim, é um caminho muito legal, assim. Eu tive essa oportunidade, né? E também eu fui atrás, né? Então, assim, você tem que estar sempre disposto a agarrar qualquer oportunidade, né? E eu vejo que isso não só na área de indústria, isso é permitido, mas vamos dizer, mesmo em outras, se você vai trabalhar na área hospitalar ou na área de laboratórios de análises clínicas, então sempre tem como você estar buscando se aprimorar, né? Porque assim, a gente fala, existe sempre a questão, o chão, todo mundo tem, né? Então, assim, é igual para todo mundo, né? Agora, você que decide os degraus que você vai subir e como que você vai fazer isso, né? Então, é uma profissão que me deu essa liberdade, né? Justamente porque você tem essa grandes possibilidades, né? Então, mesmo dentro da indústria, não é só na fábrica que você tem oportunidade. Você pode ir para uma área de marketing, uma área comercial, né? Porque você vai trabalhar lá com os médicos ou no hospital, você vai trabalhar direto também com o médico, você vai ter contato também, de alguma forma, com o paciente, né? Então, assim, você consegue transitar e aí conhecer pessoas e fazer a sua trajetória, né? Nossa, muito legal. A gente estava falando ontem, assim, né, do leque, como tem várias possibilidades, né? E você até comentou que você fez uma rápida pesquisa e 94%, né,
dos profissionais estão trabalhando, estão atuantes, ou seja, tem oportunidade muito, né? Que é um É, índice bem alto, esse índice tem. de gente É um índice trabalhando bem na alto, área. né, comparado com outras profissões. Então, assim, a taxa, assim, é você estudar, oportunidade tem, né? Uhum. E é sempre uma profissão que ela vai existir, né? Porque, assim, você vai comer, você vai ter que se alimentar, né? Você vai ter que colocar, se vestir, né? E, de alguma forma, você vai ter que suplementar ou, eventualmente, se você adoecer, você vai ter. Então, assim, é uma profissão que ela permanece. Claro que talvez ela vai ser diferente no futuro, que a gente não sabe, né? Com toda essa parte de eletrônica, mas assim, o que é que vai vir no futuro, mas assim, esse conhecimento que a gente tem, né? E o que você aprende, isso está em você, e aí você então consegue. Hoje realmente ela é bastante conhecida, né? E a Uhum. empregabilidade é alta, né? Bacana. Eu vi que sua mãe entrou, suas irmãs, bem-vindas. Cone, Kátia, É. tem mais o pessoalzinho que entrou, Inês, Murilo, Lucas, pessoal aí, bacana, tudo prestigiando. Eu Muito só bom. consigo fazer uma coisa por vez, eu não estou enxergando ali embaixo. Eu tentando concentrando aqui. O filhão eu já vi aí também, Tá, o marido. maridão, Marcos entrou. Muito bom, É, gente. Obrigada pela participação aí e pelo incentivo e fazer com que chegue, né? Aí tem que prestigiar aí, ó. Bacana. E legal, divulguem também para chegar aos jovens, quem puder. Então, muito legal, estou adorando assim. Você até estava falando que você se forma e vai trabalhar e muitas vezes você não vai entrar numa empresa ou num cargo como farmacêutico já, né? isso. Porque tem uma diferença de quem vai, por exemplo, trabalhar numa farmácia mesmo ou numa indústria, dependendo do ramo, e às vezes entra como um analista. Me conta um pouco desses cargos assim que a pessoa pode entrar e emendando também essa questão tanto do cargo do que ele pode, né, ter, já com os ganhos, se tem diferença ou não de ganhos financeiros, né, porque é uma dúvida que os jovens sempre perguntam, que eles sempre querem saber, e então faz uma correlação assim, né, quando que entra, né, eu acho que tem uma correlação até como engenheiro, que às vezes na live passada não entra direto como engenheiro, entra como um analista, como que funciona na parte da farmácia. É. Então, isso daí para a gente, vamos dizer, quando a gente fala de salário, né? Então, assim, de piso de categoria. Então, quando a gente fala de um piso de categoria de um farmacêutico, é para uma posição onde aquela posição demanda que seja um farmacêutico, e aquela função vai chamar farmacêutico. Então, é o que acontece com quem vai trabalhar na drogaria, na farmácia hospitalar, que você tem a pessoa farmacêutico à disposição, que inclusive é obrigatório durante a abertura daquele estabelecimento que exista a presença de um profissional farmacêutico, né? Então, aí existe a questão do piso, a categoria que existe no piso, né? É, que hoje o valor é na faixa de R$ 3.500, né? O piso pro farmacêutico. Agora, quando você ingressa dentro de uma empresa, de uma indústria ou de um laboratório de análises, e aí você vai entrar no início de carreira, você vai entrar, às vezes, eu até falo, a gente tem que buscar as oportunidades logo no começo para você, é a hora que você pode testar e conhecer, né? Então, você vê. Então, vamos dizer, numa indústria farmacêutica, tem várias portas de entrada, né? Você tem a parte de produção, que você pode ir para a parte de qualidade, você pode ir para a área de logística. Então, assim, é realmente bastante Pesquisa existe que você conhecimento falou também, né? farmacêutico. Oi? Pesquisa que você falou, né? Isso, Também, pesquisa quem também. fica na área de pesquisa. Isso, a parte também de contato com médicos. Então, assim, você tem. Dentro da indústria farmacêutica existem muitas possibilidades, né? Então, assim, dentro de qualidade, você geralmente inicia como um analista, e aí você vai
adquirindo conhecimentos. Aí você vai trabalhar muito com documentação, com processo, né? Na área de logística, você vai conhecer a parte de acondicionamento dos produtos, onde temperaturas controladas que a gente tem que ter com cada um dos produtos. Então, esse tipo de conhecimento, né? Na parte de produção, produção, mão na massa, a parte muito de gestão também, né? Então, assim, isso é um ponto que também a gente sempre tem que buscar se aprimorar, né? Então, não só conhecimentos técnicos, mas a parte de gestão mesmo, né? Visão sistêmica, de você conseguir enxergar aonde aquilo que eu estou fazendo vai estar, tem impacto, né? E aí, da parte de... em outros tipos de empresa, agora eu me perdi um pouquinho, que eu estava falando muito só de indústria, né? E Aham. aí, quando você, então, vai para outros ramos, né? Então, banco de leite, banco de sangue. Então, são coisas... É muito também do perfil que você vai buscar dentro da sua... Porque cada um tem sua personalidade, né? Então, assim, mesmo que eu goste, que eu tenha algumas competências, você sempre tem afinidades, né? E aí você vai buscar aquilo que você gosta. Então, um ambiente de indústria, por exemplo, é um ambiente de muita pressão, né? Então, assim, vai trabalhar na indústria quem está disposto realmente a isso no dia a dia, né? Então, faz parte, né? Então, você tem reconhecimento, mas você também tem um lado de pressão muito grande. Aí, se você vai para uma área hospitalar, aí você tem aquela coisa muito forte, eu digo, altruísta, vamos dizer, né? Aquela coisa do cuidado com a pessoa que é muito mais próxima, né? A farmácia também, você está muito mais próxima do cliente, do paciente, né? Então, assim, vai muito também de como eu sou, né? Como você é. Então, todo mundo tem que pensar nisso, Sim. né? Porque é aquilo que vai te dar prazer, vai te dar realização no futuro, né? Então, para você poder desenhar sua carreira de acordo com aquilo que vai te fazer bem, que vai trazer satisfação para você, né? E a profissão farmacêutica, ela permite muita coisa, né? Então, eu não tenho como compartilhar agora aqui um material, mas eu vou deixar depois com você, para você colocar aí você depois Um comentário. vai colocar Ou quem quiser, me procura. e aí um material que é do Conselho Regional de Farmácia, onde ele fala das possibilidades, é um material bem legal e ele traz um pouquinho dessa visão, né, para poder entender aonde que é que o farmacêutico pode atuar, né, e aí fazer sua carreira, né, dentro da profissão, né. Que bacana, já até anotei aqui, para É. pegar e não esquecer. Mas você falou assim, perfeito, né? Tudo que você colocou aqui e ainda com mais essa dica e essa mensagem do que de estar relacionado com o que você gosta, que é um pouco que eu falo nas dinâmicas, né, nos meus programas de orientação profissional com coach, que é estar atento aos seus valores, aos seus propósitos, aquilo que você quer deixar para o mundo, aquilo que você gosta de fazer, aquilo que te inspira para acordar todos os dias, e para, né, não ir trabalhar, né, de forma mecânica, e sim para ir trabalhar gostando do que faz. A Helena entrou, minha linda, minha flor. Adoro, Helena. Bem-vinda, Helena! Helena já fez também comigo aqui. E mais pessoas entraram. Pessoal, boa noite, os demais. Obrigada. Estamos falando aqui sobre a profissão farmacêutica, está bem legal. A Carla tá colocando muita coisa bacana, que a gente às vezes acha que sabe, mas vê que tem muito mais do que isso, né? Muito bom. E aí, então, agora me fala um pouco, né, de universidades, cursos, que você tem para falar, assim, se tem diferença de universidade, se tem indicação, aonde que você fez, né? Como que foi? Então, eu estudei na USP, em São Paulo, é,
fiz o curso de farmácia na época. O curso de farmácia, ele era diferente, né? Então, o farmacêutico, ele fazia 3 anos de um curso básico e depois a gente tinha que optar por algumas farmacomedicamento, análises clínicas, alimentos. Então, existia essa divisão. E eu fui estudar, fui pesquisar, porque eu sabia que eu ia ter que conversar sobre isso para entender. E hoje o farmacêutico, os cursos são generalistas, né? Então, o farmacêutico, ele sai como farmacêutico, ele não tem mais essa divisão, né? Pelo que eu vi. E aí vocês podem estar entrando nos próprios sites das universidades, das faculdades que oferecem o curso de farmácia e ver a ementa do curso, que aí você vai conseguir enxergar lá o que é que tem. Então, vamos dizer, existe um ciclo que é o ciclo básico, né? Então, assim, que são matérias obrigatórias, que é onde você vai ter matemática, física, você vai aprender estatística, porque por conta de pesquisa. Você tem a parte de química, então existem várias disciplinas, e aí depois você tem um outro ciclo que são disciplinas profissionalizantes, né? Então, aí você já vai entrar muito na parte de questões, disciplinas relacionadas, então, bioquímica, você vai aprender fisiologia, você vai ter parasitologia, você vai aprender a fazer medicamentos, então você vai ter farmacotécnica, você vai aprender sobre plantas. Então, assim, tem uma grade muito grande, vocês podem consultar também, eu tenho esse material, posso também deixar o link aí com você, depois para você postar. E depois você tem, e também, né, o curso, no caso da USP, que foi onde eu fui olhar, né, que foi onde eu estudei até para relembrar, foi legal, né? E tinha coisa que eu já não lembrava mais. E hoje, e também a universidade, ela acaba oferecendo cursos opcionais, que é onde, que eu acho que é o mais legal, que é onde você realmente vai olhar aquilo ali e vai falar assim, nossa, isso me interessa. E é a hora de você tentar as coisas, né? É a hora de você aprender, é a hora de você se dedicar para conhecer mais. Eu falo isso para o meu filho, você tem que aproveitar todas as oportunidades que a vida te dá. Então, assim, quando você vai fazer um curso, você vai ter lá, no caso, eu vou ler aqui minha cola, né? O curso, você vê, você tem a parte de radiofarmácia, então é onde você vai aprender sobre medicamentos que são utilizados em tratamentos de radiologia, né? Você vai ter parte de soros e vacinas, então são disciplinas optativas, né? Você vai aprender sobre homeopatia, então você vai ter a oportunidade de ver e se ver onde que você realmente quer seguir, né? E como eu acredito que cada faculdade vai ter a sua grade obrigatória, porque isso é mandatório da própria profissão, e aí a faculdade que você vai ingressar, ou que você quer ingressar, daí você entrar lá e olhar no curso de farmácia quais as disciplinas que você vai ter. Então, a partir de um determinado semestre, você já vai poder estar fazendo essas disciplinas. Então, isso também é legal. Hoje, na internet, isso é muito fácil, você acessar o site das faculdades e você realmente já se antecipar e ver o que é que você vai ter lá de disciplina, né? E já poder sonhar aí e pensar no seu futuro. Não, excelente, bem colocado, porque é uma fase muito importante antes de definir a sua profissão, ir pesquisar a grade curricular, ver o que vai aprender, ver se isso agrada, se quer trabalhar com isso, se tem a ver com a pessoa, né? E muitas pessoas conseguem decidir através da grade curricular, né? E tem pessoas até que falam, né? Se eu tivesse visto a grade curricular antes, talvez não tivesse optado. Então, a importância de já investigar, né? Falar, fazer a entrevista com o profissional, né? Assistir a live aqui, entender, mas ir lá investigar e pesquisar mesmo, até para escolher qual é a universidade, qual que tem, de repente, o ramo que tem mais a ver com você. É bem bacana, bem por aí mesmo. E muito bom. E aí, vamos falar então um pouco de prós e contras? Vamos. Existe contra ou não? Pró a gente viu um monte, né? Então, eu tenho uma dificuldade grande de enxergar alguma coisa contra, porque como eu vejo que é uma profissão muito versátil, você tem que buscar aquilo que realmente... Então, assim,
O contra é eu me encaixar no lugar errado. Então, assim, eu não me veria hoje trabalhando, embora eu gosto muito do atendimento ao cliente, isso é uma. Na época que eu trabalhei em farmácia de manipulação, eu gostei muito, tenho grandes lembranças até de coisas que eu fui. Na verdade, eu tive um cuidado com o cliente e ganhei bombom, ganhei várias coisinhas, assim, mimos, que a pessoa falava assim, nossa, você foi tão atenciosa. Então, assim, eu gosto muito disso. Mas assim, acabei me realizando hoje dentro da indústria. Então, assim, você não você aproveitar e ver onde que você não vai se frustrar, né? Porque assim, de repente eu hoje não curtiria ficar lá 6 horas, 8 horas em pé numa farmácia, né? Então, talvez hoje isso não me atende. Então, é você avaliar isso, mas isso já dentro da profissão, né? Eu não enxergo alguma coisa como contra, porque Uhum. pela versatilidade, né? O que talvez eu acho ruim é você só querer estudar a parte técnica, vamos dizer, né? E permanecer no técnico, porque o curso de farmácia ele acaba permitindo isso, que você se aprofunde, que você pode, de repente, estudar e se especializar cada vez mais. Mas é muito importante o farmacêutico ele não ter só essa visão técnica, né? Ele tem que também ter essa parte de gestão, né? Então, assim, de você até mesmo, se você quiser ter uma drogaria, uma farmácia, uma drogaria, você tem que entender do negócio em si, né? Então, assim, não adianta você só querer estudar a disciplina lá e estudar alguma coisa muito específica de pesquisa, porque senão você vai acabar migrando para. Mas que também não tem problema nenhum. Se você quer seguir a carreira acadêmica, não tem problema. É mais assim, depois você pensar que o seu leque ele vai talvez se estreitando, alguma coisa assim, né? Então é mais isso que talvez eu falo. Aproveita a oportunidade e para você enxergar onde que você depois você vai querer estar, né? Daqui a 10, 15, 20 anos, né? Tá na sua mão Uhum. isso. É uma profissão bem dinâmica, né? Eu acho que o dia a dia do profissional não é algo muito parado, né? Eu acho que tem que ter essa relação com as pessoas, esse entendimento, constante estudo. Você É. tinha citado ontem que não pode parar de estudar, porque está sempre, né, lida com saúde, com vida. Imagino que não é. Tem que ser um perfil de pessoas assim que gostam de estar na ativa, é isso? Assim, o É. dia a dia desse profissional. Tem bastante relacionamento, né? Envolve muita essas questões, né? Tem muito relacionamento, tem muita parte de padronização no sentido de documentação, né? Então, assim, uma indústria farmacêutica, um processo não anda sem documento, né? Então, a gente fala que tudo tem que ter documento para tudo. E os sistemas de qualidade, hoje em dia, eles não estão só mais na farmacêutica, você tem outras indústrias que também você tem que ter tudo documentado, mas a indústria farmacêutica, ela é bastante ela precisa dessa segurança, né, de que um produto que você fabrica hoje, você vai fabricar ele igualzinho amanhã ou depois de amanhã para que você, todo paciente que consumir aquele seu produto, ele vai ter a mesma resposta, né? Então, assim, só vai variar o organismo dele, mas o produto em si, ele não pode ser diferente hoje ou amanhã, ele tem que ser sempre o mesmo, né? Então, por isso que Uhum. é uma indústria onde você realmente tem essa questão da conformidade, né? De seguir norma, de seguir procedimento. Então, e aí é você lidar então com isso no dia a dia, né? Hoje em dia a gente fala muito sobre gestão de riscos, né? Então, assim, você entender aonde estão os riscos, vamos dizer, dentro do seu dia a dia, e aí você falar, bom, isso aqui não pode acontecer de novo, isso aqui eu tenho que corrigir dessa forma, eu vou fazer dessa forma. Então, todo dia você está lidando com situações diferentes, né? No fim, você está trabalhando dentro de... a gente fala muito da parte de qualidade, a gente tem que falar isso dentro da indústria, isso é muito forte, né? Mas também na área hospitalar e na área farmacêutica, você também tem que prezar por isso, né? Então, de você Uhum. acaba sendo esse dinamismo, né? Então, sim, existe uma parte, talvez que não seja tão dinâmica, né? O dia a dia, mas assim, eu vou falar por experiência própria, a indústria, ela acaba
permitindo isso, que é a forma como eu fiz a minha carreira, né? Então, assim, é o meu dia a dia, né? Então, talvez se você estivesse entrevistando um farmacêutico de uma outra área, ele estaria falando de uma outra, pela visão dele. Então, assim, o que eu vou falar é meio teórico, né? Com relação a outras, outras carreiras, vamos dizer, numa área hospitalar, alguma coisa Uhum. assim, né? Mas é dinâmico, sim, bem, bem, Talvez quem bem. esteja em laboratório, pesquisa, seja um pouco mais assim, né? Rotineiro, mas Isso. indústria, É, e ainda mais como gerente, né? Industrial, imagino que seja algo bem, bem mais tem, dinâmico mesmo. tem suas. Tem, claro que existe a rotina, né? Mas é muito legal porque você tem que pensar sempre em melhorar sempre, né? Então, assim, a gente sempre tem que falar. Mesmo dentro de um processo produtivo, às vezes acontecem coisas. Pode acabar a energia elétrica no meio de um processo, pode uma determinada temperatura no momento do processo de fabricação, ele demora para atingir. Então, isso, na verdade, são oportunidades de você rever o seu processo, né? Então, assim, se eu tenho um problema de queda de energia, eu vou ter que trabalhar numa contingência para aquilo que não aconteça. E aí você vai administrando os riscos, né? E isso você vai também trabalhar nas outras áreas, né? Então, numa área hospitalar ou numa área de atendimento, né? Num banco de sangue, alguma coisa, você tem que sempre estar pensando nessas contingências para que você sempre mantenha a conformidade das coisas, né? Uhum, com certeza. Deve ser um ramo de muito auditado, né? Auditoria, imagina, né? É, A importância de tudo isso, os riscos isso. imensos, né? Nossa, que legal. Eu lembro quando a gente conversava, quando você trabalhava na outra de medicamentos, né? Era bem legal, assim, muito, muito interessante. E você acabou falando ontem que tem uma novidade, algo mais novo vindo aí, mas ainda não está tão, né? É, você disse que ainda não sabia muito, mas que está para chegar aí uma novidade que é prestação de serviço online, é isso? Que é uma Existem outra hoje atividade. farmacêuticos. Então, existe o próprio Conselho Regional, ele hoje ele permite, vamos dizer, que o farmacêutico ele faça atendimento, mas eu não sei de detalhes, mas é legal que hoje em dia você consegue na internet olhar fácil. Isso surgiu na conversa ontem e eu comentei, então assim, vão atrás, né, quem aí tá interessado. Então, por quê? Porque hoje a gente tem é, o, eu vou falar do brasileiro, mas assim, não sei se isso vai para outros, mas assim, de uma forma, você vai até a farmácia, eu tenho um problema, eu vou até a farmácia, eu compro um remédio e daí, né? Então, assim, eu tô seguindo a dose certinho, eu tô aderente ao tratamento, né? Então, assim, respeito os horários e tudo isso. Então, assim, hoje em dia existe esse profissional que está trabalhando junto no dia a dia com o paciente, né? E aí para entender se ele tá bem, se ele está tendo bons resultados, né? Então, assim, justamente para que essa aderência aumente. Então, esse é um profissional que hoje o farmacêutico ele está buscando isso de estar trabalhando não só lá na farmácia, mas assim em contato com o paciente no dia a dia. Na parte de hospital, né, que eu também tinha comentado hoje, que você tem muito forte, você tem muitos farmacêuticos que trabalham junto com a classe médica, né? Então, para poder estar demonstrando a eficácia dos medicamentos do laboratório que ele trabalha, né? Então, hoje também o médico está querendo uma parceria mais focada justamente naquele ponto que você trouxe lá no começo, de que o médico ele sabe fazer o diagnóstico e o farmacêutico ele sabe a interação, né, como o medicamento correto.
né? Então, também existem profissionais que estão se especializando nisso, de trabalhar junto com os médicos nessa parte de estar trabalhando na indicação do medicamento, né? Então, Uhum. é uma tendência hoje, os médicos, eles também querem esse profissional, e aí é a oportunidade do farmacêutico estar ocupando esse espaço, né? E que que é aquilo para que a gente estuda, né? Então, assim, toda essa parte de interação, de medicamento, como que ele vai atuar no organismo, né? Tudo isso é aquilo que você vai estudar em todos os anos aí de farmácia, né? Uhum. Ó, o Max mandando beijinho para você. Tinha até uma, né? Eu que sou mais velha, assim, eu sou do tempo ainda que o farmacêutico até, né? A gente ia na farmácia, às vezes não ia no médico, e o É, farmacêutico receitava alguma coisinha lá, né? De repente está voltando isso, né? Só que de uma maneira talvez mais consistente, mais em parceria com o médico. Mas era bom aquela época quando a gente ia o farmacêutico ir lá e ajudava a gente, é, né? Não é, precisava ter que, às vezes, era uma coisa muito simples, não precisava ter que ir num médico, né? E é. resolvia ali, era bem bacana. Ó, mais um oi aí para você, ó. O pessoal tá dando oi. E aí eu queria então finalizar como último tópico. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Alguém quer saber mais um pouquinho? Coloquem aí se tiverem perguntas que a Carla responde aqui pra gente. Aí, para fechar então, né? Os jovens de hoje pensam muito em morar fora do Brasil, né? Hoje a gente está bem globalizado, apesar da pandemia, né? Mas eu queria que você falasse um pouco de oportunidades fora do Brasil para essa profissão, se existe, se não existe, como que funciona. Tá. Eu vou falar sobre isso. Agora eu tô lembrando que eu não falei da parte de carreira, né? Que você também falou que é importante falar. Eu só falei do piso da categoria e não falei do salário e de como a gente consegue crescer, vamos dentro da carreira. Eu esqueci desse ponto, mas eu vou falar agora. Então, Tá. eu não tenho a experiência do mundo lá fora, né? Assim, mas eu acredito que todo o início de carreira você tem oportunidades, né? Então, assim, pesquisa ela é muito forte em outros países, né? Então, assim, eu acho que existe oportunidade, né? Até de você estudar fora, ou depois de você já formado, de você iniciar sua carreira lá fora. Existe só um ponto de atenção que é a parte de validação de diploma, né? Então, eu, por exemplo, morei na Alemanha por 3 anos e se eu quisesse seguir uma carreira como farmacêutica, trabalhando em drogaria, farmácia, o meu diploma ele não teria validade, eu teria que revalidá-lo. Então, tem algumas coisas que eu tenho que fazer. Estou lendo a pergunta aqui, desculpa. Então, você tem essa parte de. Até me perdi. Você estava falando de validar o Ah, o diploma. diploma. Então tem essa atenção, né? Então, assim, se você pretende ir para fora, já avaliar como que aquele país reconhece a profissão, né? Então, assim, se o seu diploma vai valer lá, ou se você tem que fazer uma parte do estudo lá, para que aí ele tenha validade. Então, é se atentar a isso, né? Então, assim, detalhes eu não sei. Eu falei para você da Alemanha porque foi onde eu morei, né? Então, mas eu acho que é um ponto de Uhum. atenção de quem pretende ir para isso, para essa área aí, né? Uhum. E da parte Legal. de carreira, que faltou eu falar, e eu vou falar aí, é assim, a profissão de farmacêutico você tem o piso, né? Então, existe aquele piso, mas o teto não tem. O teto é você que vai definir o que é, e aí vai justo dessa questão de você estar estudando mesmo, né? Então, assim, você buscar desenvolver e aprender coisa nova, porque é aí que surgem as oportunidades, né? Porque você tem que estar pronto quando a oportunidade surge. Não adianta você falar, eu queria muito estar naquela posição, mas o que eu estou fazendo para chegar lá? Então, você tem que, às vezes, se antecipar, né? Para daí você poder seguir e fazer uma trajetória, chegar a uma direção de uma empresa, né? Ser um diretor, você ser um superintendente. Então, assim, existem coisas de você chegar até a uma posição alta de uma presidência de uma empresa. Então, assim, são caminhos que são possíveis sendo um farmacêutico.
né? Mas você tem que ser um Uhum. farmacêutico que vai atrás, né? Você tem que também aproveitar as oportunidades para você poder daí também receber em troca, né? Então, assim, você se dedica para depois você também ser mais remunerado por isso, né? E desenvolvendo as competências necessárias para essa evolução. Isso. Legal. Aí tem uma pergunta aí, aquela hora que você falou da pergunta, né? É. Quem desenvolve a vacina do Covid é um farmacêutico? Então, o farmacêutico participa da fabricação, né? Porque, assim, qualquer medicamento, seja vacina ou medicamento, são muitas pessoas que participam desse processo, né? Então, você tem seja numa vacina ou o desenvolvimento de uma nova molécula, você precisa entender a interação daquilo com o organismo, né? Então, aí o farmacêutico, ele é uma das profissões que tem essa visão, tem esse olhar, né? Existem outras profissões também que também desenvolvem isso, mas o farmacêutico ele tá nesse jogo, vamos dizer, né? Nessa dinâmica, né? Então, assim, ele participa, sim, e depois você tem toda a parte, um medicamento, seja uma vacina ou seja um remédio, um medicamento, ele vai ter que ser produzido de uma forma que eu consiga administrar ele, né? Então, assim, você pode fazer um comprimido, você consegue fazer um injetável, você faz uma solução oral, você faz um xarope. Você pode, na vacina ou um medicamento, você vai ver como que isso vai ser transportado. Então, se você vai desenvolver uma embalagem para ele, uma forma de transporte, tem produto que você pode transportar com temperatura ambiente, tem produto que você tem que transportar com temperatura controlada, né? Então, assim, é tudo a área onde o farmacêutico está trabalhando, porque ele realmente Nossa, ele tem essa visão, né? Essa visão sistêmica de saber o que eu estou fazendo aqui, eu tenho que pensar lá na frente, porque isso depois vai ter que ser transportado, vai ter que ser embalado, vai ter que. Como que eu vou informar o paciente como que ele tem que fazer o uso daquele medicamento, né? Então, assim, o farmacêutico ele participa bastante de todo esse processo. nossa, o leque é gigante, assim, é maravilhoso, né? Quanta coisa. Então, uma pessoa que decide estudar É, farmácia vai ter muita chance no mercado de trabalho. Que legal. E está em alta, pelo visto. tá em alta. E uma coisa que eu falo é assim, às vezes você não vai ter oportunidade de trabalhar, de estudar, né, numa universidade de destaque, de ponta, mas assim, o profissional não é só a faculdade que faz, entendeu? Então, assim, não corram atrás só de você falar, não, eu só quero se for estudar nessa faculdade, né? Então, assim, só se for na USP, só se for naquela. Não, porque assim, não é a universidade que faz a pessoa. Quem faz a pessoa é ela mesma, né? Buscando justamente se desenvolver e conhecer outras coisas. Então, aproveitando essas oportunidades que vão surgindo, agarra todas elas, né? Que é aí você que vai desenhar a sua carreira mesmo, né? Aí, fechou. Falou de forma magnífica. Maravilha. Você já falou tudo que eu ensino para os meus adolescentes, já falou aí, fechou. Eu adoro quando isso acontece, porque são os próprios profissionais reforçando aquilo que eu falo e que não só adolescentes, adultos, profissionais em geral, tem que saber, né? Que é tudo isso. Essas mensagens são muito importantes. É maravilhoso. Nossa, foi fantástico. Eu acho que já falamos tudo, né? A Roberta entrou. Oi, Rô. Estamos no final. Obrigada por entrar, mas vai ficar gravado aqui o vídeo. E acho que falamos tudo, né, Carla? Teria mais alguma coisa? Acho que já Não, está super completa, eu né? acho muito legal isso de contribuir com a vida dos outros, né? Isso, assim, eu tenho como meu legado também. No meu trabalho, eu sou uma pessoa que não guarda informação, sabe? Então, tudo que eu sei, eu gosto de ensinar as pessoas e estou sempre à disposição para ensinar e para ajudar. Então, eu acho isso muito legal. Então, na minha carreira, quantas pessoas eu não entrevistei, eu empreguei, né? E aí é importante de você levar em consideração esses pontos, né, mesmo, porque
é legal você entender como que ter esse contato com profissionais mesmo para saber como que o mundo funciona, porque às vezes o adolescente ele fala, não, eu tenho que estudar, eu estudei e agora eu não estou conseguindo me empregar. Então, assim, é importante você fazer um estágio, aprender, ou se não tem oportunidade de estágio, trabalho voluntário, alguma coisa que vai te trazer um diferencial, né? Então, assim, é bem importante isso, né? Então, eu queria encerrar com essa mensagem. Eu acho que é você aproveitar as oportunidades e você realmente conversar com pessoas que estão na área, né? E que vão trazer esse olhar, né? Do que é importante e do que não é. E aí você vai tirar suas conclusões. Mas é claro que um bom conselho sempre é bem-vindo, vamos dizer, né? E você depois tira suas Sim. conclusões. E de quem já passou por tanta coisa, né? E para fechar com chave de ouro ainda, ó, a última mensagem, ó. A Carla é uma das profissionais mais completa e competente que conheci. Sucesso! Obrigada. Ó, que delícia, hein? Que orgulho! Tá um nome que eu não lembro não sei quem que é. Depois eu vou ver quem que é. Deve ser Vanessa. Bom, depois eu falo com ela. Quem que é? Tá Quem que bom, colocou essa obrigada. mensagem linda? Coloca o nome, porque só está aparecendo o nome do Insta. Eu não estou reconhecendo a foto. A foto está muito pequenininha. E Vanessa Bobatti, Vanessa! acho que é pelo G, né? Vanessa. Sei quem é. Há muitos anos a gente trabalhou junto, não direto, mas assim, foram 15 anos que eu fiquei nessa empresa e assim, interagimos bastante, então tenho grandes recordações aí. É isso aí, Altana. Altana. Obrigada, Vanessa, pela sua participação e depoimento. Muito bom, que delícia tudo. Então, amiga, adorei, foi super completo. Falou de tudo da profissão e mais um pouco. Lembrando a todos aqui que a Carla fica à disposição. Então, se alguém quiser tirar alguma dúvida, manda um direct para mim ou entre em contato comigo pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram, que eu falo com a Carla. Se alguém precisar fazer uma entrevista de novo, eu dou um jeitinho, ela fala. E todos os profissionais que eu converso aqui, dessa e de outras profissões, sempre estão dispostos a ajudar e contribuir com os jovens e pessoas que necessitam, né, de algum apoio ou informação adicional. E aí, então, a Carla vai me mandar o material, depois quem quiser saber um pouquinho mais desse material pode me procurar, eu vou colocar o link. E, mais uma vez, nossa, gratidão, adorei, foi maravilhoso, muito obrigada mesmo, foi perfeito, lindo, completo, vai ficar gravado, espero que alcance muitos e muitos jovens. Obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada. Pessoal que participou, quer falar aí com o seu pessoal que participou? Então, agradecer também, porque assim, é minha primeira live, então assim, tava nervosa, mas assim, videoconferência a gente faz praticamente todo dia, né? Então, assim, não é entrevista de emprego também. Então, assim, a gente já está se habituando a esse mundo virtual, né? Mas sempre dá um nervoso, porque a gente esquece as coisas, né? Mas foi uma delícia, você falou tudo. Foi bem legal, gostei bastante, quero repetir. E fico aí à disposição aí para quem quiser tirar dúvidas e aí estou à disposição, porque eu gosto de contribuir mesmo, de ajudar no desenvolvimento. Eu fico super feliz quando eu vejo pessoas que, durante a minha carreira, eu pude, de alguma forma, ajudar. E, assim, eu fico muito feliz quando eu vejo o pessoal alçando aí grandes voos aí. Eu fico orgulhosa, né? Então, assim, é muito legal ser reconhecida e assim, ver isso mesmo, né? Então, assim, gosto bastante. Obrigada. Resultado, né? E obrigada por todo mundo aí que participou, tá bom? E obrigada a você Tá também. joia. Valeu, pessoal. Vamos encerrar aqui. Beijos. Tchau. Obrigada. Tchau.